queridos pais do Senhor Jesus, que prazer e alegria poder recebê-los aqui no canal AD Prudente Oficial, nosso encontro semanal, onde temos o privilégio de emitir e tecer considerações da nossa Escola Bíblica Dominical. Você que ainda não é inscrito, aproveite essa ocasião, se inscreva, compartilhe, registre o seu comentário, a fim de que outras pessoas tenham acesso aos conteúdos que aqui estão sendo inseridos. Eu quero deixar claro a todos vocês que nós somos a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no campo de Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, em quem, no seu nome, nós registramos os cumprimentos a todos que nos acompanham nesta programação. Hoje, em especial, nós temos a lição de número 9 a ser abordada, uma visão bíblica do corpo. Texto áureo está pautado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o versículo 13, a parte B, que diz: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. A verdade prática afirma que o corpo é o templo do Espírito Santo e, por isso, deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. A leitura bíblica em classe está pautada no capítulo de número 6, versos 12 a 20 da primeira carta paulina aos Coríntios. E para apresentar uma linguagem introdutória e, consequentemente, abordar o primeiro assunto que fala sobre a criação do ser humano, eu convido para esse ambiente de fala o caro companheiro pastor William Enoch. Muito bem, obrigado pastor Diego. A paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, seu irmão em Cristo, William Enoch. Nós vamos seguindo então com o primeiro tópico, a criação do ser humano. Nós, salvos em Cristo, entendemos, acreditamos na palavra de Deus e compreendemos que todo homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso se dá porque temos a declaração de fé da nossa igreja Assembleia de Deus e nela consta, está registrada exatamente a forma, e isso direciona todo o nosso modelo doutrinário. Quero até abrir um parêntese e perguntar, você já leu a declaração de fé da nossa igreja Assembleia de Deus? Conhece? Você que é professor, professora, tem acesso a isso? Especificamente nesta lição, aqui nos comentários, aqui no fixado, você vai ter um link hoje para que você tenha acesso ao PDF. Essa edição da Declaração de Fé da nossa igreja é de 2016, que teve como presidente da comissão o pastor Ezequiel Soares, uma série de outros pastores fizeram parte, inclusive o pastor Douglas, que escreve esta lição, esta revista, né, neste trimestre em específico. Então, acesse, é fácil também, dê um Google aí, né, Declaração de Fé da Assembleia de Deus, um material em PDF de 2016, você vai ver lá que assinado pelo nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa, que era então presidente da Convenção Geral, e tenha isso aí como um material de consulta, para que possamos, a partir disso, mas William, eu creio na palavra de Deus. Sim, a declaração de fé da nossa igreja, ela é exatamente fundamentada na Bíblia, a palavra de Deus. E por isso, nós cremos também que a criação, ela foi por um ato sobrenatural, mas é um ato imediato de Deus. E a criação do homem, entenda, o processo criativo do homem, não foi um processo evolutivo. Então, o Adão, o primeiro homem, formado do pó úmido da terra, então aqui significa o início,
é o princípio da humanidade. Adão é isso, homens, humanidade. Adão é o primeiro homem a ser criado, Eva a primeira mulher a ser criada, formada do corpo de Adão, e além disso, homem e mulher são descritos como criatura da terra, porque Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Deus não faz isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga, está na revista, do nosso espírito, isso nos distingue dos demais seres criados. Então vamos lá. Como é essa constituição? De novo, a nossa declaração de fé, ela indica, ela professa, reitera que a natureza do homem consiste numa parte externa, essa matéria, o corpo ou a carne. A isso a Bíblia chama de homem exterior, mas também a parte interior, que é o espírito e alma. É essa constituição humana que é denominada de tricotomia. Então nós cremos nisso, a declaração de fé da nossa igreja defende que nessas três substâncias, espírito, alma e corpo, então essa estrutura é observada na pessoa de Cristo também. Na própria Bíblia de Estudo Pentecostal, o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, a alma é definida pelos aspectos da mente, da emoção, da vontade, e o corpo é essa parte que volta ao pó, que no caso dos salvos, nós cremos que haverá essa transformação no dia da ressurreição. Então, para que você compreenda, nós fomos então, de fato, criados à imagem e semelhança de Deus. Deus, então, na sua presciência, no seu projeto, aquela ideia, sabe, de que Deus criou o homem, porque nós olhamos, Deus criou o homem no sexto dia, está aqui na lição, mais para frente vamos aprender, né? E então, essa ideia que Deus percebeu que o homem estava só, depois criou a mulher, vamos aprender na lição de hoje, que no projeto de Deus já estava tudo de forma organizada. Criar o homem e do homem criar a mulher. Então, a ideia aqui é que fomos criados esse ser tricotômico, corpo, alma e espírito, fazendo também essa referência ao próprio Cristo, como descrito no Evangelho de Jesus em Lucas, no capítulo 23. Bom, Deus cria o homem reto, justo, perfeito, mas tem a queda. E o terceiro item é a queda e a restauração do homem. É a Bíblia que revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. O homem falhou. Mas a teologia sistemática, em uma perspectiva pentecostal, né, embora constituído de três substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Mas nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Veja o texto: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. E aí, escrito aos Coríntios, no capítulo 6, tudo isso, os quais pertencem a Deus. E é desse modo que a conduta irrepreensível do cristão, ela é requerida no espírito quanto na alma, quanto no corpo. Isso indica que a santificação, ela deve atingir tanto a parte material quanto imaterial do homem. E nesse aspecto, essa restauração só é possível por meio do sangue de Cristo Jesus e pela ação do Espírito e pela palavra de Deus. Então, para encerrarmos o primeiro tópico, Deus é quem criou o ser humano e Deus constituiu de corpo, de alma e espírito. O que fugir disso, foge aquilo que a Bíblia declara. É por isso que a nossa igreja também professa dessa forma na declaração de fé, que recomendo. Baixe e acesse esse documento, leia isso e entenda, porque nós temos um compromisso de crer na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, mas pregar a palavra, defender a genuinidade da palavra. É genuína, é a palavra de Deus. Muito bem, queridos, estamos de volta
para contribuir com vocês esclarecimentos do tópico 2 da aula de hoje. Eu quero destacar de antemão que nós temos tido o privilégio de estudar a essa altura, no terceiro trimestre de 2023, sob as lentes do pastor Douglas Batista, a respeito da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Tem sido um trimestre formidável, fenomenal, não do ponto de vista técnico ou da emissão, ou para ser mais claro, deste que vos fala, mas sim do ponto de vista didático, aulas essenciais, atuais, práticas e extremamente necessárias para a atual conjuntura. Agora, no tópico 2, seguindo o processo já dialogado pelo caro amigo pastor William, nós vamos apresentar de uma maneira bastante sucinta um depoimento sobre a visão bíblica do corpo. Repito, a visão bíblica do corpo. Por que o pastor afunila a discussão? Por diversas razões. Por algumas delas, dada ao ambiente que nós estamos inseridos, uma escola bíblica dominical. Num segundo momento, porque diante de várias outras interpretações sociais possíveis relacionadas ao corpo, a Bíblia, não obstante ser a mais remota, é aquela que se sustenta de uma maneira sólida ao longo dos séculos. Vejamos que, em princípio, pastor Douglas aponta um argumento a respeito da parte exterior do homem. A propósito, ele resgata termos técnicos na linguagem original, a saber, Novo Testamento escrito no grego koiné. Ele resgata a expressão soma e a expressão sarx, ambas, ou respectivamente, relacionadas a corpo e carne. Essas duas expressões, aqui e ali, seja num contexto vétero, obviamente que não mais a não ser pela Septuaginta na língua grega, mas possivelmente com maior índice em língua hebraica, ou no Novo Testamento propriamente dito, essas duas expressões que transitam entre si, carne e corpo, similares nesse sentido, elas deflagram a parte exterior do corpo. Fato que o pastor Douglas aponta como algo afirmativo. Ambos os termos indicam a parte visível, a parte material da natureza humana. Agora, é preciso tomarmos um certo cuidado, porque, não obstante estas expressões de fato se relacionarem a isso, nós corremos certos riscos de atrelar determinadas definições a uma concepção teológica e técnica equivocada. Como, por exemplo, Romanos capítulo 7, o versículo 18, o texto bíblico diz: "Na minha carne não habita bem algum." Mas quando você sucede o item 1 e atende o texto do item 2, que fala exatamente sobre o templo do Espírito Santo, você vai se deparar com uma série de textos bíblicos paulinos que vão, em princípio, na contramão dessa afirmação que também é paulina. De modo que você pode supor, numa leitura superficial, que Paulo está contrapondo a si e que, num sentido macro, a Bíblia entra em contradição. Na realidade, nem essa, nem aquela afirmação é verdadeira. Nem Paulo se contradiz consigo mesmo e muito menos a Bíblia entra em contradição. Na realidade, o que ocorre aqui é que a expressão de Paulo no verso 18 do capítulo 7 de Romanos, ela tem o tom depreciativo
relacionado à natureza pecaminosa. Isto é, depois da queda e muito mais ainda, dada ao processo degenerativo que o homem se submeteu, Paulo concebe que nessa carne, a carne que reflete o homem caído, existe uma natureza tão pecaminosa, tão perversa, ao ponto dele conceber a afirmação de que não habita bem algum. Mas, na realidade, essa afirmação se dá por esse viés. Por isso que nós, comumente, orientamos os irmãos a se atrelarem ao contexto, a fim de não gerarem pretexto. No item 2, como ia dizendo, o próprio Paulo, ao passar pela carta aos Coríntios e a própria carta aos Romanos, ele vai deixar claro que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Ele pertence ao Criador. Ele deve ser santo e usado para a glória de Deus. Esse corpo, uma vez enxertado em Cristo, ele passa a ser membro do corpo de Cristo. E, sobretudo, esse agora passa a ser templo e morada do Espírito de Deus. Então perceba a série de desdobramentos que nós vemos nitidamente nos textos paulinos, expressados entre as cartas de Paulo aos Coríntios e aos Romanos. Mas para findar a minha concepção do tópico 2, perceba que o autor encerra alegando o glorificado na ressurreição. Por quê? Este corpo que agora passara por todo esse processo de depreciação, muito sob efeito do pecado, ele não tem condições legais, ele não se legitima ao ponto de poder coabitar com Deus numa natureza transcendental, celestial, espiritual. Ele volta para a sua origem. O pó volta à terra como era, diz a Bíblia Sagrada. Agora, muito embora nós tenhamos passado por diversas depreciações relacionadas ao corpo, muito embora seremos submetidos à teologia da morte que está espalhada por toda a Bíblia, seja em aspecto vétero ou neotestamentários, você há de convir que nós, sobretudo, uma vez enxertados em Cristo, repito, passaremos pelo processo da metamorfose, da transformação, da glorificação. Esse estado serve tanto para aqueles que morreram, tanto para quantos que estiverem vivos no advento do arrebatamento de Cristo Jesus. Todos estes, quer naquele ou neste cenário, terão seus corpos transformados, glorificados. A propósito, pastor Douglas diz que na ressurreição a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Depois, com cautela, você leia os versos 53 a seguir do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, porque lá o apóstolo mais uma vez deflagra essa alteração da corruptibilidade para a incorruptibilidade, da mortalidade para a imortalidade. Tragada foi a morte na vitória. E graças a Deus que nos dá essa vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O item 2 aqui do nosso terceiro tópico também nos orienta quanto à erotização e também à libertinagem. Ocorre que Deus também garantiu ao homem a sexualidade, não é nada impuro. Quem leu o comentário observou que dentro dos limites do matrimônio está essa garantia. A sexualidade, a prática sexual, não é só para procriar, ela é também para o prazer mútuo, é a bênção dentro do casamento. Agora, a erotização do corpo
ela vem sendo disseminada e explorada nas mídias, na literatura, na arte, nas músicas. Existem músicas que ela é totalmente, você sabe disso, totalmente fazendo apologia a uma vida promíscua, a essa promiscuidade, a essa inversão de valores, a esse ataque ao valor da família tradicional, do respeito, da moral, da ética. E já percebeu como isso vem crescendo assustadoramente? Essas práticas ilícitas, tudo aquilo que o adversário quer disseminar para romper com um padrão de vida correta, leal, um padrão moral. E aí, novamente, Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O terceiro item é sobre a liberdade e autonomia. Então é válido lembrar, Deus criou o homem, soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Nisso recebemos também de Deus, essa graça. E está inserida no homem também essa ideia, que não é apenas uma ideia, mas recebemos de Deus o fôlego de vida. E nisso também, meus irmãos, está relacionado a pensarmos que recebemos dele o amor, essa vida dentro de um padrão moral que respeita os limites, que observa a palavra de Deus. E pensando assim, todo homem dotado do livre-arbítrio, ele tem autonomia e ele pode tomar as próprias decisões, ele pode se autogovernar, somos livres. No entanto, é válido ressaltar que todos, exatamente todos os nossos atos e decisões serão alvo do juízo divino. Então, há um manual de regras a seguir. E aí eu preciso observar que aquilo que eu faço que agrada a Deus, que bênção, que maravilha. Mas aquilo que desagrada, serei julgado. Não obstante, nesse atual cenário, as ideias secularistas que provêm a banalização do corpo, existe o existencialismo ateu, por exemplo, que afirma que para descobrir o sentido da vida, qualquer homem deve usufruir da liberdade incondicional. E nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo ele passa a exercer total controle sobre o seu corpo. E desse modo, aqueles que são adeptos a esse pensamento, eles atuam contra o corpo na legalização, por exemplo, do aborto, na prostituição, no uso de entorpecentes, na prática do suicídio assistido, dentre outras situações que a Bíblia reprova. E aí, Paulo mais uma vez ensina: não sabeis que não sois de vós mesmos. Capítulo 6 de 1 aos Coríntios, versículo 19. Então, toda essa prática do hedonismo, do narcisismo, toda a erotização, toda essa libertinagem, isso faz parte de uma visão secular do corpo. E o nosso pedido é que Deus nos guarde e que o nosso corpo possa sempre glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Pois bem, queridos, com a graça de Deus e somente com a graça dele, nós atingimos a conclusão do encontro de hoje. Eu considero este assunto não menos importante do que os demais, uma vez que traz luz para aquilo que ainda parece um tanto obscuro no que diz respeito à compreensão corpórea. E, conclusivamente, é correto tecer uma afirmação. Naturalmente que essa afirmação é embasada numa teologia pentecostal. E eu me refiro ao ponto de vista tricotômico. O sujeito, o indivíduo, o homem, é composto de uma tricotomia: espírito, alma e corpo. São situações que contemplam toda uma individualidade, mas que têm aleatoriamente, separadamente, as suas respectivas funcionalidades. A despeito disso, pastor Douglas Batista alega e aponta
que o corpo não deve ser lido por um aspecto pejorativo, desprezível ou de uma maneira depreciada. Pelo contrário, ressalto que ele é templo e habitação do Espírito de Deus e, portanto, deve ser tratado com cuidado e preservado em santidade. Não obstante, passar pelo processo da metamorfose, da glorificação, da transformação, para que se viva então uma eternidade. Esperamos que estes subsídios tenham contribuído contigo enquanto aluno, professor da Escola Bíblica Dominical e que esta seja uma ferramenta contributiva que possa assessorá-lo nas aulas dominicais. Isto posto, eu quero convidá-lo para que façamos uma oração e nela peçamos a Deus que nos dê ainda mais clareza acerca dos assuntos bíblicos que podem parecer mais obscuros possíveis. Se você puder, ore conosco, querido Deus e Pai, nós lhe agradecemos pelo dom da vida e pelo privilégio concedido pelo Senhor para tecermos contribuições a estes preciosos irmãos que nos assistem. Dê a eles, como a nós, da sua graça. Nos dê subsídios que vêm direto de Ti, diante da sabedoria multiforme que está inserida em seu caráter, ó Deus. Pedimos, Pai, que a compreensão acerca deste assunto, a respeito do corpo, esteja esclarecida em nós, por intermédio e pelo viés da Bíblia Sagrada. Te louvamos por esta dádiva e por esta nobre oportunidade e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e, querendo Deus, nos vemos no próximo programa.